ご教科に世の中の暮らしにくいとなく人は我が子中に一人もなし。世の中の暮らしにくいとなく人は我が子中に一人もなし. Em nossa linhagem, não há sequer uma só pessoa que choraminga as dificuldades do cotidiano da vida mundana. Em nossa linhagem, não há sequer uma só pessoa que choraminga as dificuldades do cotidiano da vida mundana. 物流街道日線承認のご教科でございます。これは数多くあるご教科の中であまり、有名でないご教科の一つであります。なぜかというと、勘違いされがちなご教科の一つであるからです。お互い、ご信者であるからというだけで文句を言うてはいけないのか、また実際に苦しいのに泣いてはいけないのか、そんなはずはないだろう。勘違いをされては困るし、非常に注意をしなければならないご教科の一つであります。街道日線承認の教えられるところは、ただでさえ苦しいのに泣きじゃくってその苦しみを増すようなことをしてはいけないんだよ。ご信者は不平不満、泣きじゃくるようなことはしてはいけない。泣きながら拝むならよい。不平不満を心に持ちながら拝むんやったらまだましであります。それ以外の行い方は、公従ではない。ご信者では、ありそうであるけれども、実は信者でない人と同じような行いを、していることになってしまいます。ですから、泣きたくなるような理由が世の中に数多くあります。しかし、不平不満、あるいは泣くだけで暮らすようであれば、信心をさせていただいている意味がありません。泣きたいならご法然の前で泣きなさい。お題目を唱えながら泣くがよい。不満があるなら、その不満、その苦しい心をご本尊に、ご本尊の前で打ち明けましょう。そうさせていただくところに、ご法然から見れば、いやー、この人は本当のご信者だ。いかなる時においても、その解決法をご信心の中から見出させていただくことこそが、ご信者たるの行いであるとお教えをいただくご教科でございます。世の中の暮らしにくいとなく人は、我が子中に一人もなし。Em nossa linhagem não há sequer uma só pessoa que choraminga as dificuldades do cotidiano da vida mundana. No ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, dentre mais de 3.000 versos do grande mestre Nissen Shonin, este é um verso pouco utilizado, não é dos mais famosos, justamente pelo fato de se correr o risco da má interpretação. Espera aí, só porque eu sou fiel, eu não posso expor os meus sentimentos. Se eu estou sofrendo de fato, eu não posso chorar, não posso lamentar, não posso dar uma choramingada. De acordo com os ensinamentos do grande mestre Nissen Shonin, dependendo da forma, não. Se for só para chorar, então não adianta. Não vai mudar nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. Não é para chorar, é para enfrentar.
se existe a fé e ela é verdadeira, ela deve nos servir como uma ferramenta, instrumento, um verdadeiro, um poderoso armamento para vencermos essas batalhas da vida. Então, se for choramingar, é melhor entender como enfrentar. Não, mas eu quero chorar mesmo. Eu não estou contente, eu estou insatisfeito. Eu quero me manifestar. Eu quero me manifestar. Quero protestar. Então faça-o na frente do Gozen. Né? Quer chorar? Está insatisfeito? Senta na frente do Gozen e reza lá no meu orelhão. Quer fazer parte de uma passeata? Faça, mas rezando no meu orelhão. Quer demonstrar sua insatisfação? O quanto está sofrendo? Vai na frente do Gozen. Já vi muitas pessoas fazendo isso. Senhoras, mães, que não podendo resolver o problema diretamente com o marido, muitas vezes porque o marido às vezes é o problema, e vice-versa. Tem coisa que a gente não sabe como encontrar a saída, a solução. Vai enfrentar o problema. Mas eu não consigo. Se sente perdido mesmo. Se realmente se sente perdido, dá vontade de chorar. Ao invés de simplesmente chorar ou reclamar, senta na frente do Gozen, chora na frente do Gozen, reza no meu orelhão por todas as causas e sofrimentos que existem. É assim que um fiel supera as suas dificuldades e obstáculos. Por isso que o mestre nos ensina. Em nossa linhagem não há sequer uma só pessoa que choraminga as dificuldades do cotidiano da vida mundana. Se for só para choramingar e não associar isso, esse sofrimento, com uma motivação maior na prática da fé, então para que ser fiel? Acaba não sendo. Na hora que mais precisa ser, deixa de ser. É preciso nós aprendermos definitivamente a primeira lição de fé, que é não misturá-la, não contaminá-la pelas coisas que acontecem em nossas vidas. É para a fé purificar essas coisas e não nós permitirmos que essas outras coisas maculem a nossa fé. E se isso acontecer, é porque nós estamos nos desprotegendo, negligenciando a oração. Um fato bastante marcante mesmo na história do budismo, que serve de lição de vida para todos nós. Nós lutamos para alcançar os nossos objetivos, né? O maior deles é concretizar a iluminação. Não há outro maior. Comparado a isso, tudo é facinho. Não dá para ficar milionário, bilionário, dá para ganhar o mundo muito facilmente, comparado à importância de se concretizar a iluminação. E o Buda fez isso, concretizou isso. Concretizou todos os nossos sonhos e ainda o maior de todos. Mas a concretização desse sonho dele, que agora é nosso também, que ele mostrou que é possível todos nós concretizarmos esse mesmo sonho também, não foi para fugir do sofrimento, não. Não foi para buscar um mundo particular de paz. Foi para se tornar um dominante desse ciclo em que as coisas acontecem muito além do meu controle. Prova disso é que quando ele concretizou a iluminação, no dia 8 de dezembro, a primeira coisa que ele fez foi tomar uma grande decisão. Agora, nenhum tipo de sofrimento mais me assola. Todo tipo de sofrimento agora é
combustível para mim explodir e fazer inflamar a propagação do Dharma sagrado. Ou seja, ele, depois que atingiu a iluminação, sofreu muito mais do que antes. E esse foi o propósito. Só que um sofrimento muito mais nobre, que nem ele mesmo sentia como sofrimento. Mas, geralmente, aquilo que nós consideramos motivo da nossa choradeira e sofrimento, na maioria das vezes acaba sendo algo muito particular e íntimo. Porque sofrer mesmo por outras pessoas, por causas nobres, é muito mais difícil. Mas nós chegamos lá. E para provar que de fato o Buda havia atingido a iluminação, sem necessidade de querer provar, a primeira prática ascética dele, né, que foi pronunciado aqui pela inauguração, prática ascética, é aquilo que eu me predisponho a fazer sem questionamentos e continuamente. Pode ser a coisa mais fácil do mundo. Continua fazendo para ver se não fica difícil. Né? A prática ascética, ela pressupõe continuidade. Então, o Buda atingiu a iluminação e falou: preciso pregar um ensinamento para alguém. Ele foi buscar, em primeiro lugar, aquelas pessoas que odiavam ele, que passaram a desconsiderar ele por ele ter abandonado algumas práticas que ele entendia que não levavam a nada. E para ir buscar essas pessoas para fazer a sua primeira pregação, fazer o primeiro giro da roda do Dharma, ele caminhou 250 quilômetros. É como se fosse a pé daqui até um pouquinho para lá de Registro. O iluminado. Para ele fazer uma pregação para quem estava odiando ele. Resultado: não precisou nem pregar. Quando ele se aproximou dessas pessoas que odiavam ele, só dessas pessoas saberem o sofrimento que ele passou para chegar onde ele chegou, e ainda assim fazer o que ele fez, antes mesmo dele fazer o seu primeiro pronunciamento, essas pessoas se ajoelharam, se curvaram e perguntaram: ó nobre Buda, nos transmita seu nobre ensinamento para nós também concretizarmos a iluminação. Daí que ele proferiu o ensinamento. Ele não ficou choramingando, não, diante dos demônios que o assolaram, que o perturbaram, diante das dificuldades e diante daquelas coisinhas corriqueiras do dia a dia, não. Se nós somos budistas e praticamos a fé, essas coisinhas chatas do dia a dia nós não podemos deixar essas coisas nos incomodarem, porque o nosso negócio é outro, é bem maior aquilo que nós precisamos enfrentar, vencer a nós mesmos para poder servir ao Dharma sagrado, para poder servir essa mesma iluminação a tantas outras pessoas. Portanto, não jogue, reze, ou melhor, faça os dois juntos, e assim, dia após dia, vamos fortalecendo a nossa fé e purificando ela cada vez mais, para que de fato ela sim sirva como um oásis, uma fonte verdadeira de energia e superação para todos nós. É isso que a fé do Nam-myoho Renge Kyo deve representar no nosso dia a dia. Urashi Niku Hito Naku Hito wa Waga Koju ni Ichinin mo nashi. Em nossa linhagem não há sequer uma só pessoa que choraminga as dificuldades do cotidiano da vida humana. Om Apo Shogen Jogyo Shoden Mondi Kesho Nam-myoho